Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Teoria Geral do Processo. E nesse vídeo eu começo a falar com vocês de intervenção de terceiros. Vamos começar com a assistência, que é a primeira modalidade de intervenção de terceiros. Mas antes, vamos entender o que é intervenção de terceiros. Haverá um vídeo para cada modalidade. E esse vídeo trata de assistência, que é a primeira modalidade de intervenção de terceiros, mas eu quero fazer uma introduçãozinha com vocês a respeito da intervenção de terceiros. Ok? Vamos lá, vamos entender o que vem a ser intervenção de terceiros. É um terceiro. O que é um terceiro? É alguém que não é parte. Ele ingressa em uma relação processual. Em uma relação processual. Ok? Como é que fica essa situação? Imagine então que você tem o autor, você tem o réu. Você tem um processo entre eles. A intervenção de terceiros é isso aqui, ó. É um terceiro que está caindo de paraquedas num processo que já está andando. Você deve estar rindo do meu desenho, né? Mas é por isso que eu virei advogado, porque eu não sei fazer desenho. Mas serve. Vamos lá. Então, o terceiro está caindo de paraquedas numa relação processual. Isso é intervenção de terceiros. Ela pode ser voluntária. Quando esse terceiro aqui, ele quer entrar neste processo. E aí nós temos a assistência, que é essa que nós vamos ver neste vídeo como exemplo de intervenção voluntária. Mas também existe a intervenção de terceiros provocada. É aquela em que o terceiro não queria ingressar na relação processual, mas ele é forçado a isso por uma das partes. E aí, como é que ele vai ser forçado a ingressar numa relação processual? Ele vai ser citado. E uma vez que ele foi citado, ele está na relação processual. Exemplo, denunciação da lide. Ok? Então, vejamos quando que o terceiro pode se tornar parte no processo. Às vezes, a relação do terceiro é tão íntima com uma das partes que ele vai ingressar e no momento em que ele ingressa, ele será tratado como parte, seja autor, seja réu. Um exemplo disso é a assistência litisconsorcial que nós vamos estudar agora. Ok? Então, às vezes o terceiro ele vem aqui para a qualidade de réu e se torna litisconsorte passivo. Aí você fala assim, mas espera aí, Antônio, ele é terceiro e vira parte? Isso! Ele é um terceiro quando ele está entrando. Se ele ingressou na relação processual, o juiz deferiu o ingresso dele, ele se tornou parte, ele se tornou litisconsorte. Dá uma olhadinha, inclusive, no artigo 124 do Código de Processo. Ele chama a assistência litisconsorcial de litisconsórcio. Ok? Vamos entender, então, como é que é essa relação. Antes disso, quero mostrar rapidamente para vocês as modalidades de intervenção de terceiros previstas no CPC de 2015. Nós temos a assistência, em que alguém ajuda uma das partes. Nós temos a denunciação da lide, em que uma das partes vai exercer o direito de regresso contra a outra. Nós temos o chamamento ao processo, em que o réu traz alguém para responder com ele um processo. Nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
em que esse terceiro vai ser trazido para o processo para arcar com uma responsabilidade. E nós temos o amicus curiae, em que o terceiro apenas ingressa para auxiliar, para ajudar o magistrado a proferir uma melhor decisão. Como eu já te disse, é um vídeo para cada, e nesse vídeo nós vamos falar de assistência. O que é assistência? Assistência é ajuda. Assistência é ajuda. Eu tenho o autor e eu tenho o réu. O assistente vai aqui ajudar o réu ou ajudar o autor. Ok? Vou desenhar para vocês essa circunstância. Imaginem, meus amigos, um acidente de veículo. Então eu tenho a vítima do acidente, que é o autor da ação. Eu tenho o motorista, que é o réu. E eu tenho a seguradora, justamente deste motorista réu. E aí, o que está acontecendo? A vítima entrou com uma ação de indenização. Imaginando que esse réu, ele tem o seguro de responsabilidade civil. Aquele seguro pelo qual, se esse réu tiver que indenizar a vítima, a seguradora vai ressarcir esse réu. E aí o que acontece? A seguradora tem todo o interesse do mundo que esse pedido seja improcedente. Por quê? Porque se o pedido for improcedente, a seguradora não terá que arcar com o gasto. Então, a seguradora ela tem interesse jurídico, justamente consubstanciado na possibilidade de que a seguradora venha a arcar com custos, com gastos em decorrência desse processo. O que a seguradora faz? Então, a seguradora ela vai entrar aqui como assistente. Ela vai ajudar o réu a obter a improcedência do pedido. Ok? Então, dá uma pausa no vídeo. Eu vou colocar de novo essa tela. Dá uma pausa no vídeo. Copia no seu caderno essa situação processual. A seguradora ingressando como assistente para ajudar o segurado a obter a improcedência do pedido. Ok? Essa é uma circunstância. Vamos então agora a outro exemplo. Eu vou botar a tela, você dá uma pausa, copia, e aí eu vou apagar e vou fazer o outro exemplo para você. Vamos agora ao outro exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um contrato com o banco. O banco é credor. E eu tenho os devedores A e B. O que aconteceu? O banco entrou com ação de cobrança
contra o A, que é o réu. O B está aqui fora, está vendo tudo isso acontecer, sabe que existe coisa que pode ser alegada em defesa e o réu A não está alegando. Se esse pedido for julgado procedente, o A vai pagar e depois vai exercer contra B o direito de regresso. Então, o que o B faz para tentar minimizar o risco de ter que indenizar pela via regressiva? O B, ele vai vir para cá. Vai ingressar no processo como assistente contra o banco, justamente para obter a improcedência do pedido. Dê uma pausa e copie essa circunstância. Pois bem, agora então nós vamos analisar quais são as modalidades de assistência. As duas modalidades de assistência são assistência simples e assistência litisconsorcial. Tá? Vou até apagar aqui para não te confundir. O que difere a assistência simples da assistência litisconsorcial? Resposta: o vínculo jurídico com o adversário do assistido. Na assistência simples, não há. Na assistência litisconsorcial, há. Pronto. Você já sabe como identificar se um assistente no processo é assistente simples ou é assistente litisconsorcial. Simples assim. Volta para aqueles exemplos que eu tinha passado. Se você desenhou, olha para o seu caderno. Se você não desenhou, dá uma pausazinha e volta no vídeo para olhar os dois esquemas que eu havia colocado aqui na tela para você. No primeiro deles, a seguradora tem contrato com o segurado que é réu ou com a vítima do acidente? A resposta é óbvia. A seguradora tem um contrato de seguro, tem a apólice de seguro, com o réu, que é seu cliente, e não com a parte contrária, com a vítima do acidente, com o autor da ação de indenização. Então, aquele primeiro exemplo da seguradora, que ingressa como assistente do seu segurado, trata de assistência simples. No caso da ação de cobrança, lembre, você tinha um contrato, banco credor, dois devedores, o A e o B. O B tinha vínculo jurídico direto com o banco. Então, nesse segundo exemplo, a modalidade de assistência é litisconsorcial. Só. Simples assim. Lembra no começo desse vídeo que eu falei para vocês que o que vai, às vezes, a relação do terceiro é tão íntima com as partes que ao ingressar ele se torna litisconsorte? Aqui nós temos o exemplo. No segundo exemplo, na ação de cobrança do banco contra o A, o vínculo do B era íntimo. Ele tinha um contrato reunindo todos. O banco, ele, B
e o A. Por isso, ele é um terceiro quando ele está ingressando. Uma vez nos autos, ele é litisconsorte, passivo. Se você olhar o artigo 124, ele fala assistência litisconsorcial, aí vem o 124. Considera-se litisconsorte da parte. Pronto. Já conseguiu desvendar o misterioso universo da diferença entre assistência simples e assistência litisconsorcial. Tá? Vamos continuar, então. Momento do ingresso. Em que momento o assistente pode entrar no processo? Resposta: a qualquer momento, inclusive depois da sentença. Se você olhar, Código de Processo Civil fala do recurso de terceiro interessado. O recurso de terceiro interessado nada mais é do que a assistência em grau recursal. Então, o terceiro está ingressando diretamente com o recurso, obviamente depois da sentença. Aí nós temos então a assistência em grau recursal. Nada mais é do que o recurso de terceiro prejudicado. Qual é o requisito para o ingresso do assistente? Vínculo jurídico. Vínculo jurídico. Esse é o requisito, o único requisito para o ingresso do assistente. Só que o vínculo jurídico não pode ser confundido com o vínculo econômico. O que é o vínculo econômico? É a possibilidade de que aquela pessoa que está sendo processada, ou que está processando, porque a assistência pode acontecer assistência ao réu ou assistência ao autor. Na verdade, o vínculo econômico ele se caracteriza quando aquele que está no processo, caso venha a perder, fique numa situação patrimonial deficitária, o que vai eventualmente impedir de que esse pretendente a assistente receba. Antônio, não entendi. Vou te explicar. Vou te explicar por meio de desenho. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem o autor, você tem o réu e você tem lá o terceiro. Vamos imaginar que esse terceiro ele seja credor deste réu aqui. Tá? Essa mesma pessoa. E aí, esse aqui está olhando para esse processo e está pensando o seguinte: e se o autor da demanda ganhar, ele vai ficar sem patrimônio. E aí, futuramente, quando eu for cobrar o que eu tenho direito, eu não vou receber. E aí pensa esse credor aqui. Vou entrar na qualidade de assistente aqui, ó, para tentar obter a improcedência. Para que este réu mantenha o patrimônio e quando eu for cobrar, eu consiga receber. Isso é um interesse meramente econômico, que não autoriza o ingresso do assistente. O que autoriza o ingresso do assistente é o interesse jurídico, a possibilidade de ser atingido pelos efeitos daquela sentença. Vamos lembrar dos dois exemplos que você já anotou aí. No caso da seguradora, o que pode acontecer com a seguradora se o segurado tiver que indenizar? A seguradora vai ter que reembolsar, vai ter gasto. E o B, codevedor? Se o A for condenado a pagar, o A vai poder exercer o regresso contra B. Então, B também terá que desembolsar dinheiro por força daquela sentença proferida na ação que o banco moveu contra o A. Então, interesse jurídico é o requisito para o ingresso do assistente. Interesse jurídico é a possibilidade de esse terceiro ser atingido por aquela sentença. Okay? Quando ele peticionar para entrar, o assistente, as partes serão ouvidas.
Mas o fato de as partes serem ouvidas não significa que elas possam pura e simplesmente discordar. Não. Para elas discordarem e essa discordância ser acolhida e o juiz não admitir o ingresso do assistente, é necessário ficar demonstrado que esse pretendente não tem interesse jurídico, não pode ser atingido pela sentença. Tá? Então é só isso que impede, afasta o ingresso do assistente. Fora isso, se ele tiver interesse jurídico, ele tem direito de ingressar como assistente. Uma vez que ele ingressou como assistente, o que ele vai fazer no processo? Quais são os poderes do assistente? Vamos começar pelo que é mais fácil. Na assistência litisconsorcial, a gente acabou de ver o assistente é parte. E como tal, ele pode fazer tudo. Então, ele é livre para se comportar no processo. Ele pode contestar, ele pode recorrer, ele pode produzir provas. Mesmo que o assistido nada faça, mesmo que o assistido não se defenda, o assistente litisconsorcial pode, porque na verdade agora que ele entrou, ele é litisconsorte. O mesmo não pode se dizer a respeito do assistente simples. Como é que fica a situação do assistente simples? Ele pode agir mas pode ser tolhido pelo assistido. Ele pode ser limitado pelo assistido. Ok? Então, a conduta processual do assistente simples, ela não pode contrariar a conduta processual do assistido. Vamos exemplificar. Se o assistido é o réu e o assistente ingressar no processo, ainda há tempo de contestar, por exemplo. Se o assistido celebrar um acordo para extinguir o processo, o assistente não pode contestar. A mesma coisa, veio a sentença, depois da sentença, o assistido fechou um acordo, ainda no prazo de apelação. O assistente não vai poder apelar. Se o assistente é o autor se o assistido é o autor da ação e quiser renunciar à pretensão, pode? Pode. O assistido pode fazer alguma coisa? Não. O assistido, ele é o autor da ação e quer desistir da ação. O assistente pode fazer alguma coisa? Não. O autor assistido vai desistir, o processo será extinto e o assistente não pode tocar a ação adiante. Então, na assistência simples, o assistente ele é coadjuvante. Ele não pode contrariar a conduta processual do assistido. Eis aí, então, os poderes, o comportamento do assistente simples e do assistente litisconsorcial. Falta a gente ver a sujeição à coisa julgada. Então, o que eu estou querendo dizer? O processo correu, veio a sentença. Se você der uma olhadinha no artigo 489, você vai ver que a sentença tem 3 partes. A sentença tem o relatório, a sentença tem a fundamentação, e a sentença tem o dispositivo. O que é coisa julgada? É a imutabilidade do resultado do julgamento. Você, lá, quando estuda processo de conhecimento, ao final do programa de processo de conhecimento, você estuda a coisa julgada. E você estuda que o que faz coisa julgada é o dispositivo.
isso fica imutável. Imutável para as partes. Tem algum assistente que é parte? Sim. Quem? O assistente litisconsorcial. Então, o assistente litisconsorcial se submete à coisa julgada. Ele se sujeita à coisa julgada. Ele não pode pretender alterar o dispositivo em outro processo. Agora, o assistente simples, como você bem sabe, ele não é parte. Se ele não é parte, ele não é atingido pelo dispositivo. Ele não se submete à coisa julgada. Ele vai poder discutir em outro processo isso aqui, porque ele não é parte. Agora vamos combinar. É muito injusto que ele, assistente simples, tenha ingressado no processo, tenha atuado no processo, tenha participado da formação dessa sentença e depois ele possa discutir tudo isso de novo em outro processo, já que, como ele não era parte, ele era um mero coadjuvante, ele pode simplesmente rediscutir tudo. Ficaria muito inseguro o sistema. O que o código fez? Vamos lá. O código de processo, como ele não pode impor o dispositivo ao assistente simples, porque o assistente simples não é parte, o código disse o seguinte, eu vou até escrever para você. O assistente simples pode rediscutir o dispositivo, mas sob novos argumentos. Ok? Por quê? Porque o assistente simples não pode rediscutir os fundamentos. Ok? Antônio, onde é que está escrito que ele não pode rediscutir os fundamentos? No código. Quando ele fala que o assistente não pode rediscutir a justiça da decisão. A justiça da decisão constitui o fundamento da sentença. Antônio, está muito esquisito. E agora, se eu contar assim para você? Você não anotou no começo desse vídeo o caso da seguradora? Lembra que a seguradora ela era assistente simples porque ela não tinha vínculo jurídico, ela não tinha contrato com a parte contrária, com o autor da ação que foi a vítima do acidente? A seguradora é assistente simples. Aí a seguradora entrou no processo para tentar obter a improcedência do pedido. E aí, então, o pedido foi procedente, o réu acabou indenizando e agora o réu vai exercer o direito de regresso contra a seguradora. Neste novo processo, que o réu vai processar a seguradora não vai poder rediscutir aqueles fundamentos da sentença. Aquilo que foi firmado na sentença como razões de decidir do juiz não pode ser rediscutido pela seguradora num outro processo. É a isso que se refere o código quando ele fala da justiça da decisão, os fundamentos da sentença. E aí você vai falar assim, Antônio, por que o assistente simples não pode rediscutir os fundamentos? Porque ele participou do processo.
O assistente simples, embora ele não seja parte, ele participou da formação daquele convencimento, participou da formação daqueles fundamentos. Aí você vai falar, mas Antônio, o assistente simples, naquele caso concreto, entrou muito tarde no processo. Ou ele entrou no processo a tempo, porém foram omitidos dele fatos, provas, argumentos que poderiam levá-lo a formar o convencimento em sentido contrário. Opa! Então, se o assistente simples teve a sua atuação processual prejudicada, porque ele entrou muito tarde no processo, porque foram omitidas provas dele, aí ele foi prejudicado na sua atuação. E por esse motivo, ele vai poder rediscutir até mesmo os fundamentos. Afinal de contas, ele não conseguiu usar bem a sua atuação para a formação daqueles fundamentos. Ok? Eis aí a atuação do assistente simples e a sua sujeição à coisa julgada. Ou melhor dizendo, a sua não sujeição à coisa julgada, sujeição apenas à imutabilidade dos fundamentos, desde que ele tenha podido exercer bem a função de assistente. Esse é o regime jurídico da assistência. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, que ajuda bastante o canal. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.